palestra é sobre capitalismo consciente, o equilíbrio do poder feminino e masculino nos negócios. E, para falar desse tema, eu convido o Hugo e a Roberta ao palco. Sejam bem-vindos. Cara, a palestra anterior, que foi de mulher para mulher, estava mais cheia, né? Então, eu não sei se... Eu quero agradecer profundamente a voluntariado de vocês virem aqui me ouvir. E você, que eu achava que não tinha nenhum homem na plateia, finalmente a gente tem um, certo? Porque é o seguinte, né? A gente vai aos eventos de homem e tem poucas mulheres, e a gente reclama. A gente vem nos de mulher e não tem nenhum homem, certo? Aí a gente tem que reclamar mais ainda, né? Porque eu acho que tem que ouvir dois, olha lá, ele levantou a mão ali, ó. Muito bem, então aplausos para ele também, certo? Porque senão... Cadê a Roberta? Ah, a Roberta está aqui. Eu vou fazer uma apresentação do conceitual do capitalismo consciente, do equilíbrio do poder feminino com o masculino nos negócios, chamado liderança Shakti. Tá? E, em seguida, nós vamos para o conceito de que a teoria é bonita, mas quem entrega é a prática. Tá? E vamos trazer o caso, né, da Joaquina Brasil com a Roberta. Eu queria começar com este slide, porque ele tem uma questão dramática e verdadeira. O amor está indo embora dos negócios. Tá? E a grande pergunta é se dá para a gente recuperar isso. Se dá para a gente trazer de volta ao mundo dos negócios o amor. Quem sou eu, rapidamente, né? Eu sou marido da Laura há 30 anos, sou pai de 4 filhos, já sou avô de 2 netos, e sou um absoluto inconformado com o jeito que estamos tocando negócios no Brasil e no mundo. Tá? E acredito profundamente que a gente tem que mudar isso. Em 2013, junto com outras 19 pessoas, a gente cofundou o Instituto Capitalismo Consciente no Brasil, né? Que é um braço do movimento americano, fundado por John Mackey, que é o CEO do Whole Foods, e pelo Raj Sisodia, que é um professor de Babson, nos Estados Unidos, em 2008. A minha vida inteira foi de varejista, eu trabalhei mais de 40 anos, né, em empresas como Carrefour, como Grupo Pão de Açúcar, Dicico, Sucesso Supermercados. Fui o CEO que montou o Hop Hari, né? Então a gente tem altos e baixos na vida, certo? Para a gente lembrar que não são só de sucessos que a gente vive, né? E senti que era hora de sair em 2012, então há 7 anos eu sou conselheiro, sou consultor, mas principalmente há 3 anos, quando a gente escolheu o Rony Mesler, CEO da Reserva, para ser o presidente do Movimento Capitalismo Consciente no Brasil, ele me escolheu para ser o diretor-geral, e a gente vive aí nesta jornada todo dia, né? O que eu começo já com uma provocação, e é por isso que vocês estão aqui. Esse é um movimento chamado Rede de Mulheres Empreendedoras. Tá? E eu só tenho a agradecer a parceria que o Capitalismo Consciente tem com a Rede de Mulheres Empreendedoras, graças a Ana Fontes. Por quê? Porque esta afirmação do Churchill parece agressiva, mas é verdadeira. Ou seja, a desvantagem do capitalismo é, sim, a desigual distribuição das riquezas. Mas a única vantagem do socialismo é a igual distribuição das misérias. Então, vocês estão empreendendo, vocês trabalham para a gente ganhar dinheiro para poder o quê? Sair da situação que a gente está e melhorar de vida. Para isso, eu trouxe um vídeo do nosso fundador, do John Mackey, que explica um pouco melhor por que ele está tão engajado no capitalismo consciente. Eu já peço desculpas para o fundão, porque está subtitulado em português. So, why have I gotten so deeply involved in conscious capitalism? Pode subir o som, por favor. The higher purpose of conscious capitalism is to elevate humanity through business. Business is a force for good in this world. It does more good on this planet than all the governments and all the nonprofit organizations combined. Why is that? Because business is the value creator. We create value for customers, employees, suppliers, investors, and the communities that we're in. It's business that's been lifting humanity out of poverty. 85% of everyone alive
200 years ago lived on less than $1 a day. We've decreased that. Business, capitalism has decreased that to under 10% today. It is phenomenal. The life extension has gone from less than 30 across the world to now into the upper 70s, again, done through business. But business can be done in a more conscious way. It can have a higher purpose. It isn't only about making money. There's nothing wrong with making money. Making money is important in business. It's like my body produces red blood cells, and if I stop producing red blood cells, I would die. It doesn't follow logically that therefore that's the higher purpose of my life. Business must make money or it will die, but it doesn't follow that the purpose of business is to make money. Rather, business has its potential for a higher purpose, and that higher purpose will fall back into the value creation that your business is doing to help people, to help the customers, to help the employees, to help the suppliers, to help the investors, to help all of the major stakeholders. E com isso, nós existimos para quê? Qual é o propósito, então, do Instituto Capitalismo Consciente Brasil? Ajudar a transformar o Brasil por meio da inspiração de negócios conscientes, sustentáveis e inovadores. E acreditamos, o credo nosso, nós acreditamos que um negócio é bom porque cria valor. É ético porque é baseado na troca voluntária. É nobre porque eleva a nossa existência. E é heróico porque tira as pessoas da pobreza e gera prosperidade. Então, com isso, o que a gente efetivamente vê é que, hoje em dia, os negócios estão sendo conduzidos de uma maneira deteriorativa. Nós estamos numa guerra dentro das companhias, procurando matar um concorrente por dia para ganhar market share, e estamos, com isso, matando os nossos colaboradores. Numa pesquisa da Mercer, 88% das pessoas que trabalham declaram que não têm a menor paixão pelo seu emprego. Isso leva a 500 bilhões de dólares por ano de perda de produtividade, porque se eu não amo o que eu faço mal feito. O pior é que 75% das pessoas declaram com esta palavra: eu odeio o meu superior hierárquico. Isso leva a 800 mil suicídios corporativos por ano no mundo. No Brasil a gente ouve pouco, porque violência de trânsito e violência urbana é maior que isso. Mas isso é extremamente sério. E além da gente estar matando as pessoas, nós estamos acabando com o planeta. Por quê? Por uma ganância, por um acúmulo. Vamos ouvir o que o Horácio Laffer Piva, presidente do Conselho da Klabin e uma das empresas humanizadas, capitalista consciente, diz sobre a questão da acumulação. Quando você pode dar um carro para sua filha, mas não dorme até as 3 horas da manhã enquanto ela não chega, alguma coisa está profundamente errada nesse mundo. E provavelmente o que tem de errado é um pouco dessa acumulação de renda, dessa falta de preocupação com a questão da sustentabilidade pensada na sua dimensão maior. A companhia acredita hoje que, de fato, de alguma maneira está criando um processo de contaminação positiva nos entornos, nos ambientes em que ela vive. Acabar com essa coisa de você ter o patrão opressivo, né? Olha, troco proteção por lealdade, seja leal que eu lhe protejo. Essa estrutura toda que às vezes você vê acontecendo, que foi marca durante muito tempo e que é uma desgraça, tanto do ponto de vista corporativo quanto do ponto de vista pessoal. Não tenho a menor dúvida que a educação é o melhor caminho para isso, mas a educação não leva uma geração, 2 gerações, e nós não temos 1 ou 2 gerações pela frente, nós temos que fazer alguma coisa antes.
E aí os 4 pilares do capitalismo consciente são ter um propósito elevado e juntar a um líder consciente. Líder consciente é quem? Que se preocupa com as pessoas. Então, cuide das pessoas, que elas cuidam da empresa. Você não precisa entender do teu negócio. Você precisa que as pessoas que trabalhem lá entendam do seu negócio. Então, cuida delas, que elas cuidam da empresa. E aí, somado a isso, a gente precisa somar o papel da interdependência dos stakeholders, que são as partes relacionadas, colaborador, cliente, fornecedor, comunidade, o acionista, tá? E ter uma cultura para perpetuar. Vamos falar, basicamente, do líder. Então, nós vamos falar de propósito, né? Que é a questão consciente. Ouçam o que este empreendedor, e eu ainda vou arrumar um vídeo de empreendedora. Então, eu peço desculpas, mas eu trouxe um vídeo de empreendedor fala. Toda vez que eu saía para trabalhar, as minhas filhas, obviamente, como todas as crianças me perguntavam: por que você tem que trabalhar, pai? E a resposta que a gente, em geral, dá, e a pior resposta que a gente pode dar para uma criança é para pagar as contas, para ganhar dinheiro. Você não está empreendendo para pagar as contas, para ganhar dinheiro, velho. Porque se a gente fala, ó, você tem que trabalhar porque eu tenho que pagar conta, você está ensinando pro seu filho que a vida é nascer, crescer, pagar conta e morrer. Um dia você vai também pagar conta, filhão. E quando você diz: não, filho, eu tô indo trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso ficar uma semana fora, filho, porque o papai ama o que o papai faz. O papai está inspirando outras pessoas, o papai está mudando um pouquinho do mundo. Sabe as coisas ruins que tem no mundo? O papai está solucionando esses problemas para um monte de gente. Tem coisas que só o papai sabe fazer nesse mundo, filho. E tá todo mundo esperando que eu faça isso. O seu filho olha para você e diz: meu pai é meu herói, meu pai é inspiração. E você está ensinando para o seu filho que a vida é nascer, crescer, achar um propósito, realizar algo grande e ir embora com uma missão cumprida. E a mãe diz a mesma coisa para o filho, certo? Ou seja, eu estou tentando solucionar ou curar a dor do mundo. E é por isso que eu empreendo, porque eu acredito nessa diferença. Mas então, quais devem ser as virtudes desse líder equilibrado entre masculino e feminino? O Raj escreveu o livro junto com a Nilima, chamado A Liderança Shakti, e ele usa anacronismos, então ele usa selfless, né? Porque ele adora isso, e eu traduzi para o português como altruísmo. Então é importante entender o equilíbrio das características maduras do masculino mescladas na característica madura do feminino. Eu não preciso falar sobre liderança feminina ou liderança masculina. Eu preciso falar de liderança feminina que tenha o equilíbrio e liderança masculina que tenha esse equilíbrio. Ou seja, a força, por exemplo, é uma característica madura masculina, mas o amar e cuidar é uma característica madura do feminino. Não basta só eu ter inteligência sistêmica, né? Eu preciso, ou quântica, o QI, eu preciso ter inteligência emocional, preciso ter inteligência espiritual, preciso ter inteligência sistêmica, eu preciso ter flexibilidade, eu preciso ter orientação para o longo prazo, porque nada acontece no curto prazo, e indiscutivelmente eu tenho que ter entusiasmo. Não tem ninguém que vai seguir um líder desmotivado. E aí vem esses 2 deuses indianos, né? A Shakti e o Shiva, que fazem exatamente esse equilíbrio que está no livro que o Raj e a Nilima escreveram, chamada Liderança Shakti. Aqui está na versão em português, que tem no nosso site, e tem algumas livrarias, e a versão em inglês, para quem lê em inglês, quiser baixar na Amazon, certo? Mas o importante é que ela diz o seguinte, ela fala que a gente tem que eliminar as características infantilizadas do homem e as características infantilizadas da mulher. Que quais são? Do homem é a agressividade, é a tentativa de dominação, é o vazio espiritual, é a crueldade, é a arrogância. E da mulher? É o lado de sufocar, o lado sentimental, o lado de vítima, o lado de manipulativa, às vezes irracional. Esquece os dois, porque não é isso que tem que aparecer numa liderança. O que tem que aparecer é a capacidade feminina do nutrir. Espera aí. É a capacidade feminina do nutrir, do cuidar, da empatia que o homem não sabe ter, que é ter a leitura de como o outro se sente e se conhecer, de ter abertura, de ter compaixão, de ser vulnerável. Né? Essa história de homem não chora, chora sim. Tá? Então tem que ter essa vulnerabilidade. Do outro lado, trazer para a mulher
essas características maduras do masculino, como a força, a coragem, a assertividade, a disciplina, né? E o discernimento. Então, aí, essa soma é que vai trazer para isso. E eu pergunto para vocês o seguinte, né? Podemos gerir negócios com amor e carinho, sim ou não? Podemos ou devemos? Devemos. E aí eu trago para encerrar a minha parte um credo de uma empresa de chás americana, que eu vou ler com vocês porque eu acho incrível, tá? Esta é a sua vida. Faça o que ama e faça com frequência. Se você não gosta de alguma coisa, mude-a. Se você não gosta do seu emprego, largue-o. Se você não tem tempo suficiente, para de ver TV. Se você está procurando pelo amor da sua vida, pare. Eles vão estar esperando por você quando você começar a fazer as coisas por amor. Pare de superanalisar. Todas as emoções são bonitas. Quando você comer, aprecie cada mordida. A vida é simples. Abra sua mente, braços e coração para as coisas e pessoas novas. Somos unidos em nossas diferenças. Pergunte à próxima pessoa que encontrar qual a sua paixão e compartilhe com ela o seu sonho inspirador. Viaje com frequência e, se perder no caminho, vai ajudá-lo a se encontrar. Algumas oportunidades apenas aparecem uma vez. Aproveite-as. A vida é sobre pessoas que você conhece e coisas que você cria com elas. Então, saia por aí e comece a criar. A vida é curta, viva seu sonho e compartilhe a sua compaixão. E agora eu quero trazer na prática uma empreendedora humanizada que efetivamente acredita e trouxe para a realidade de tudo que nós falamos aqui através do Joaquina Brasil. Roberta Negrini. Oi, gente. Tudo bom? Bom, deixa eu falar um pouquinho de mim antes, né, de falar da Joaquina. Apesar de que, às vezes não, geralmente as pessoas me chamam de Joaquina. Então é meio difícil separar as duas coisas. Eu sou pernambucana, eu moro em São Paulo há 13 anos, não perdi meu sotaque. Sou casada com o Rodrigo, mãe da Luana e do Vicenzo, e fui executiva de empresa a minha vida inteira. Eu fiz o que a gente chama de carreira tradicional. Acho que a grande maioria das pessoas que estão aqui, elas cresceram com aquela premissa de que, se elas estudassem demais, se esforçassem demais, se dedicassem demais, entrassem numa empresa boa, fizesse carreira, fosse aí derrubando todo mundo, chegasse no posto que você quis alcançar um dia, você ia ser feliz. Então, eu fiz isso. A minha vida inteira eu fui condicionada a estudar muito, a trabalhar muito, a me dedicar muito mais do que a média, porque eu também sempre escutei, né, e aprendi que, se você quer passar o concorrente, você tem que fazer mais do que ele. Só que aí eu cheguei lá onde eu queria chegar. E, quando eu cheguei onde eu queria chegar, eu comecei a perceber que era uma falsa promessa, que eu passei a minha vida inteira me dedicando a esse momento que ia ser transformador na minha vida, e não foi. Quando eu cheguei lá, eu percebi que eu perdi foi muito tempo. E que tem tudo a ver com o que o Hugo estava falando. Quando a gente trabalha por dinheiro ou pela carreira, a gente pode ter uma recompensa financeira. E um pouquinho mais velha, né, que você vai aprendendo as coisas, você percebe que isso não satisfaz a sua alma, não satisfaz a sua vida. E foi o que aconteceu comigo. Aos 30, eu tenho 42 hoje. Aos 38 para 39, eu tinha sido mais uma vez promovida na empresa que eu trabalhava, e, ao invés de eu chegar em casa feliz, eu cheguei em casa chorando, falando que eu não queria mais aquilo e que, de fato, eu queria fazer alguma coisa que pudesse contribuir, literalmente, para a mudança ou transformação das pessoas. Eu sentia que eu era muito mais feliz quando eu conseguia... E, assim, a minha vida inteira eu trabalhei com mulheres. Todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre liderei muitas mulheres. Falava que estava no meu karma, né? Eu sempre andei com um monte de absorvente no carro, Tilenol, porque sempre foi a minha vida uma equipe recheada de mulheres. E lá mais no interiorzão, assim, você percebe que ainda existe uma dependência grande, né, entre a relação homem e mulher. Eu sentia bastante que muitas delas precisavam apenas de um olhar no olho e dizer, vai, faz.
era o estímulo. E o quanto eu, só com uma simples palavrinha de estímulo, eu conseguia ajudar ou contribuir para encorajar essas pessoas. Então, quando eu resolvi empreender, isso ficou sempre dentro da minha cabeça. Eu queria fazer alguma coisa que pudesse ajudar outras mulheres. E eu não sabia o que fazer. Eu nunca tinha trabalhado em outra coisa na minha vida, senão como executiva de vendas, mas eu tinha um checklist do que eu chamava de premissas. Só vale a pena eu jogar tudo para o alto, tudo que eu construí, se eu conseguisse, de alguma forma ou de outra, atender isso aqui, que para mim era utópico, era um sonho. Né? Eu queria que o meu produto ou serviço, eu não sabia o que eu queria fazer da vida, tivesse um significado. Ou seja, se eu fosse criar mais um produto no mundo, mais um serviço, para quê? O que ele faria de diferente? Era o primeiro ponto que eu me questionava. Deveria repensar uma indústria ou modelo de negócio. Eu estava bem naquela época do Uber, das coisas que iam se transformando. Eu pensava, eu queria fazer alguma coisa que pudesse transformar completamente um modelo de negócio que já existe. Queria que impactasse pessoas que vivessem dentro desse modelo, ter o menor impacto ao meio ambiente. Para mim, isso era muito forte. Né? Se eu vou criar mais um produto ou um serviço, eu vou contribuir mais ainda com a poluição no meio ambiente, né, com a geração que está por vir, que a gente não está pensando nela, a gente está pensando só em consumo. Então, uma das premissas era essa. Um ponto muito importante aqui, quando a gente fala de negócios, às vezes, que são mais humanizados, ou negócios com propósitos, muita gente ainda confunde isso com ONG ou um projeto social. E eu nunca tive essa pretensão. Eu sempre quis que o negócio que eu tivesse que colocar no mundo gerasse lucro. Eu queria viver disso e queria também que as pessoas que acreditassem no meu negócio, que podiam ser investidores, pudessem também ganhar com isso, porque é possível. Isso é o mais importante. Né? A gente não precisa transformar a vida das pessoas achando que a gente vai trabalhar no terceiro setor. Não. Os negócios que realmente têm propósito e são verdadeiros, eles estão transformando a humanidade. E, para mim, isso era muito importante. Ser inspiração para outros negócios, está alinhado com as ODSs. Quem aqui já ouviu falar das ODSs da ONU? Legal. Eu vou falar um pouquinho sobre isso lá na frente. Era um checklist para mim. Eu queria que tivesse alinhado com essas ODSs. Gerar renda e riqueza para o Brasil, ser escalável, ou seja, pudesse crescer muito, e valorizar e reconhecer o trabalho feminino. E, obviamente, com um checklist desse, foi uns 3, 4 meses para saber o que eu queria fazer da vida. Mas eu acredito em sincronicidade. As coisas acontecem porque devem acontecer, a gente não sabe o motivo. E eu acabei me deparando com uma situação que eu pude perceber, uma indústria, uma marca de moda, que ela comprava uma lingerie na Índia a 37 centavos de dólar e ela vendia a R$137 aqui no Brasil. E eu olhei aquilo, e, naquele momento, para mim, aquilo foi, nossa, quero trabalhar com moda. Isso é muito bom. E foi isso que eu fui fazer. Eu fui pesquisar e fui conhecer mais sobre o mercado de moda, que eu não conhecia absolutamente nada. E o que eu aprendi com essa minha dedicação que é a antítese disso. Disso que a gente conhece, disso que a gente vê, disso que está nas vitrines, que está na passarela. Ok, vamos lá. E o que eu descobri aí com essa história inteira da moda? Primeiro, que a gente tem um total de... Só o mercado da moda é responsável por 10% das emissões de gases estufa no planeta. Isso é muita coisa, gente. É muita coisa. A cada 1 segundo no mundo, um caminhão de lixo cheio de resíduos têxteis está sendo despejado em algum lugar. É surreal. A gente fabrica mais de 3 trilhões de toneladas de tecido por ano no mundo. 25% mais ou menos disso vira descarte. Perdemos cerca de 500 bilhões de reais por ano só com desgaste em aterro. Ou seja, esse número é inimaginável só de desperdício. Isso é uma questão ambiental. Quando a gente entra na questão social, só aqui em São Paulo, 2.370 mil pessoas vivem em condições de trabalho análogo à escravidão, apenas no estado de São Paulo. O fast fashion, no mundo, o trabalho, em média, dura 14 horas por mais ou menos
$3 por dia. Então, quando a gente compra na rua, assim, naquela pinchincha, uma camisetinha branca, puta, R$8, tem alguém pagando essa conta. Muito caro. A moda é o setor que mais escraviza no mundo, mais do que o agronegócio, que por muitos anos foi considerado extremamente degradante para o ser humano. Segundo o MPT, os imigrantes podem chegar a 22 horas diárias de trabalho aqui no Brasil, com salários mensais de apenas R$700. E sabe quem sustenta essa indústria? Isso, a gente. As mulheres são responsáveis por 75% da compra de roupa no Brasil. Roupa é o item que, depois que nós pagamos todas as necessidades básicas da nossa vida, o primeiro item de compra das mulheres são roupas. E a pergunta é, a gente tem que deixar de consumir? Não. Eu, particularmente, não acredito no movimento slow fashion, que as pessoas vão deixar de consumir ou consumir menos. Mas eu acredito muito que as pessoas podem consumir procurando saber o que está por trás daquela marca. O que você veste é uma coisa legal? Ou você está vestindo a tristeza de alguém que está ali costurando 22 horas por dia para ganhar $3 por dia? É só essa a pergunta. E era isso que eu me fiz. Aí, só para complementar um pouco, a indústria no Brasil de moda, esse número está até desatualizado, é cerca de R$200 bilhões. Isso é maior do que a indústria de medicamentos, maior que a indústria de brinquedos, ou seja, é um mercado gigantesco, é muito grande. 75% da mão de obra empregada é feminina. Mais uma curiosidade, 92% dos líderes da indústria da moda são masculinos. A liderança do mercado de moda é masculina. 11 bilhões de peças vendidas por ano só no Brasil. Imagina isso no mundo. Então, a moda é considerada uma indústria bilionária que emprega massivamente em regime degradante, destrói o meio ambiente, tem um modelo de negócio completamente antigo, não usa seu potencial de mercado para construir uma sociedade melhor. Esse slide só fala uma coisa. É um potencial gigante e a gente usa ele de forma destrutiva. Foi exatamente aí meu pulo do gato. Pensei, o que é que eu posso fazer de diferente? E aí, lá em fevereiro de 2016, eu falei exatamente essa frase. Quero ter a oportunidade de criar uma marca de moda que cresça economicamente na mesma proporção que impacta positivamente a sociedade e o planeta. Eu escrevi isso e estava colado, literalmente, na parede do meu quarto. Eu falava, é isso que eu quero fazer da minha vida. Não é possível que esse negócio gigante não possa existir um equilíbrio entre gerar lucro, impactar o mínimo possível o meio ambiente e o máximo possível a vida das pessoas. E foi aí que nasceu essa marca, chamada Joaquina Brasil. Eu vou falar brevemente aí para vocês, que eu já estou estouradíssima no tempo. Nós somos a primeira marca de moda brasileira, disruptiva, que produz de forma escalável e com impacto socioambiental positivo em toda a cadeia. O que isso quer dizer? Que a gente tem uma proposta de valor muito clara e definida, que é fazer do principal hábito de consumo, lembra que eu falei que é o primeiro hábito que a gente tem, depois de pagar as contas básicas, uma alavanca potente de transformação social, inclusão e geração de renda com o mínimo impacto ambiental. O que é isso? Já que é tão grande, por que não usar isso para mover uma economia, para potencializar a vida de pessoas, para tirar as pessoas da sua marginalidade? E a gente aí lançou essa marca que trabalha basicamente na recuperação de resíduos, ou seja, muito daqueles tecidos que vão para a tecelagem e, às vezes, sai uma listrinha branca no meio do rolo do tecido, ou a cor que ia ser pink saiu rosa. E a estilista fala, eu não quero. Pode descartar 1 tonelada de tecido. Isso vai para aterro. Porque o Pantone, que é essa cozinha, saiu diferente. E é exatamente aí onde a gente atua. A gente consegue, hoje, fazer uma triangulação entre o fabricante do tecido, a estilista que fez aquela estampa e rejeitou, ou reutilizar os resíduos. Então, a gente cria a moda com esses tecidos de descarte. E o mais importante, que é esse próximo quadro, gerando
profissionalização, emprego e renda para mulheres que, na minha opinião particular, são consideradas invisíveis à sociedade, que são as ex-presidiárias e presidiárias. E por que elas são invisíveis? Eu vou passar mais um aqui, depois eu volto nesse. Por que elas são invisíveis? A gente, no Brasil, é considerado o país mais desumano quando a gente pensa em encarcerar uma pessoa. Isso é dito pela ONU. E por quê? Sabia que 45% das pessoas que estão presas hoje sequer foram julgadas? Esse número é assustador. 93% das mulheres que estão presas, elas não têm nenhum índice de periculosidade, ou seja, elas não oferecem nenhum tipo de risco à sociedade. Quais são as motivações que essas mulheres têm para cometer delitos? Geralmente ligada à passionalidade. Ou ela é cúmplice do marido, ou ela se entregou no lugar do filho dela, ou ela roubou lata de leite ninho. E esses, na verdade, esses pequenos delitos ou delitos considerados pela sociedade poderiam ter penas um pouco diferentes. Quando a gente separa uma mãe dos seus 4 filhos, que é a média de filhos de mulheres encarceradas, a gente está cortando ali o primeiro vínculo que uma criança pode ter de amor na vida. E eu falo esse exemplo das latas de leite ninho porque nós temos uma colaboradora que ela furtou 10 latas de leite ninho no supermercado e ela foi presa. 4 anos de detenção. Eu estou aqui defendendo o bandido? Não. Eu estou defendendo justiça. Eu estou querendo dizer que existe na sociedade hoje pessoas que não são enxergadas, porque a gente vive dentro de uma bolha. A gente não consegue perceber o lugar do outro, a motivação do outro, por que o outro cometeu isso, quais são as causas, as oportunidades. Então, eu percebi que tem um ponto muito importante nessa história da separação da mãe e do filho, que, quando elas saem, a grande maioria recebe uma sentença que, para que elas possam reaver a guarda de seus filhos, elas precisam de um emprego e do endereço fixo. Esse emprego tem que ser CLT. Sabe qual é o índice de empregabilidade de uma ex-detenta? De 11%. Então, o que é que a gente está fazendo com a nossa sociedade? Separando filhos de mães, e sequer a gente tem a oportunidade ou o interesse de olhar por essa causa. Então, foi uma causa que mudou a minha vida. Eu falo sempre que eu tive 2 momentos muito importantes. O meu nascimento, e o segundo, quando eu encontrei o propósito ou o motivo pelo qual eu estou viva hoje. E esse é o meu propósito. Eu quero, sim, poder transformar a vida dessas mulheres. Eu quero, sim, poder gerar emprego para essas mulheres. Eu quero, sim, poder capacitar e dar a oportunidade, na saída delas, de conseguir um emprego. Hoje, a gente emprega 100% das mulheres que saem do presídio. Obviamente, um dia eu não conseguirei fazer isso, mas eu consigo encaminhá-la para o mercado de trabalho de forma diferente. Então, trabalhar com resíduos e trabalhar com pessoas que buscam uma segunda chance é o meu propósito. E isso, de fato, eu falo que é priceless. Não tem dinheiro no mundo nenhum que pague. Nenhum. Obrigada. Empreender não é fácil, gente. Quem aqui já está empreendendo? Eu já começo falando para quem está pensando em empreender que não é fácil. E não é um jargão que no Brasil é ainda mais difícil. É mais difícil, sim. A gente tem uma economia completamente incerta, a gente tem burocracia, a gente tem um mercado superlotado. A gente só consegue seguir se a gente tem um motivo maior. Sabe quantas vezes na minha vida eu pensei em desistir e jogar tudo para o alto? Inúmeras vezes. Inúmeras. Se eu estivesse fazendo só roupa, eu já tinha jogado para o alto. Mas, quando eu penso em jogar tudo para o alto, eu lembro delas. E aí é quase como uma missão. Não é trabalho. Não dá. Eu não consigo mais voltar. Nem que eu queira. E é isso que me mantém fazendo o que eu faço. E é isso que eu tenho certeza que um dia vai ser valorizado e reconhecido pela sociedade. Então, sempre que vocês forem pensar no que vocês estão fazendo, pense que não só impactar o mundo é uma necessidade, mas vocês também precisam desse alicerce para não desistirem. Bom, vou passar, são alguns prêmios que a gente recebeu de reconhecimento nesses
3 anos, 4 anos, quase. E aí eu vou contar rapidamente, por favor, gente, se eu precisar sair, vocês me avisem aqui, que eu falo muito. Hoje, esse é o nosso balanço. A gente já, esse número também, graças a Deus, mudou. Hoje são 25 detentas e 9 ex-detentas. A gente já conseguiu 10,5 mil metros de tecidos impactados, que virou 6,9 mil peças de roupas por mês. E a gente tem uma meta. E aqui eu vou abrir um parênteses que não está aqui no slide. A gente começou a abrir lojas, porque era a forma que a gente tinha de monetizar, ou seja, gerar renda para o negócio. Lembra que ele tinha que gerar lucro? Ele nunca teve uma doação. A gente nunca recebeu uma única doação. Então, é um negócio que se paga, ou que tem que se pagar. Só que, obviamente, como todo empreendedor, teve momentos que não só acabou o dinheiro, mas o negócio não tinha mais como crescer, porque abrir loja é caro. Começar uma marca do zero não é fácil. E eu tenho uma missão comigo mesma. Eu tenho uma fila de espera hoje de 1.200 mulheres. São mulheres que se inscreveram para ter a oportunidade de trabalhar na nossa oficina. E eu descobri uma coisa muito importante, que elas não recebiam absorventes na penitenciária. E eu fiquei desesperada. Falei, meu, é dignidade, né? Alguém recebeu uma... Não é uma coisa humana. E eu consegui uma liminar para que a gente pudesse doar para as nossas, no nosso núcleo, absorventes todos os meses. E a gente conseguiu. E eu, toda feliz, fui lá, levei o soquinho com absorvente. Quando eu saí, a cara de todas as outras, ao invés de me fazer muito bem naquele dia, me fez muito mal. E eu falei, meu, eu preciso arrumar um jeito de empregar essa mulherada toda. E eu não sei que jeito é esse. Só que eu achei um jeito. Eu, esse ano, resolvi fechar todas as lojas. Foi muito difícil. Doído. Aquelas lojas eram tudo que eu tinha na minha vida inteira. Tudo meu patrimônio estava ali. E por que eu fiz isso? Depois eu consigo voltar para essa tela? Consigo, né? Por que eu fiz isso? Porque eu comecei a pensar que o que a gente estava fazendo era muito maior do que vender roupa. Muito maior. Por que não levar essa solução para o mercado inteiro? Por que não levar essa solução para outras marcas de moda, para o mercado corporativo, para todo mundo, que assim eu conseguiria crescer e gerar renda para essas mulheres? Então, a gente criou um movimento chamado Movimento Eu Visto Bem, que é uma plataforma que produz para as outras marcas que querem impactar a sociedade. Tem um monte de marca aí, centenárias, que querem, sim, pensar um pouco mais em humanizar, mas elas não sabem como, é muito difícil. O modelo de negócio já existe há muito tempo. Por que não oferecer isso para essas marcas? Por que não oferecer para as empresas que fazem, por exemplo, crachazinho, sacolinhas, roupas, uniformes? Por que não deixar essa plataforma inteira a serviço do mercado e conseguir aumentar ainda mais o nosso impacto? Então, desde fevereiro desse ano, a gente começou a produzir para outras marcas, começou a produzir para o mercado corporativo, principalmente em brindes, e a gente já conseguiu empregar muito mais gente que a gente tinha conseguido empregar em 3 anos. E isso me renovou muito. Eu percebi que eu posso, que eu vou chegar lá, e que todo mundo que está aqui, se descobrir por que está aqui, as coisas vão acontecer. Você não sabe como, mas acontece. Por isso que é importante você dedicar um pouquinho do tempo para entender o porquê que vocês estão abrindo esse negócio. É só para ganhar dinheiro? Não abre, não. Busca, além disso, além do ganhar dinheiro, que é básico, busca o que isso pode impactar a sua vida ou a vida de pessoas. Isso faz toda a diferença. E era isso que eu queria contar para vocês hoje. Pensem no propósito. Obrigada. Só botar no último slide, para vocês anotarem tanto o contato da Roberta, como ela se conhece, como Joaquina, ela vai mudar de nome, ela já pediu o registro lá. É Joaquina Roberta agora, certo? E o meu, para, por favor, nos procurarem, querem saber mais. E, no final, eu só vou dizer uma frase importante, que é: somos um pequeno grupo de pessoas inconformadas que não aceita aquela questão de que
não aceita o que tem feito hoje nas empresas. Tá? Então, se junta a esse grupo. Obrigado.